Olá pessoal, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui da Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento questões sobre astrologia, visão sistêmica, cartomancia e etc. Bom, o tema do vídeo de hoje é em resposta a uma seguidora da outra plataforma, né, onde as pessoas às vezes me enviam algumas sugestões e algumas dúvidas, e às vezes elas se transformam em conteúdo. E é uma dúvida, na verdade, bem comum, principalmente para quem está começando a estudar astrologia, e a gente vê que principalmente essa é uma dúvida que ela divide, né, as linhas astrológicas, né? Então a gente vai ter a linha tradicional falando sobre uma coisa e a linha moderna falando sobre outra coisa, e às vezes algum outro astrólogo tem uma outra visão sobre isso. Mas é interessante para a gente responder sobre um planeta, principalmente o Sol, posicionado ali no finalzinho de um signo, principalmente nos graus 28 e 29, mas até o grau 27 a gente consegue ver esse simbolismo também. Mas lembrando que quanto mais perto do finzinho do signo, do grau do signo, mais a gente vai ver esse simbolismo. E é o que acontece também quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que nasce entre os dias 19 e 22 de algum mês, porque normalmente esse é o período de transição, então, entre um sol num signo e outro signo. E aí o que acontece é que a pessoa ela vai nascer com o sol ou no final de um signo ou no começo de outro. Então é sempre muito importante verificar o ano, o local e o horário, porque qualquer alteração nesses três fatores, né, seja o ano que ela nasceu, o horário ou o local ali, pode dar alteração justamente no signo, né? E o grau, gente, ele é muito importante, porque o grau não define somente o local no zodíaco, né? Mas a relação desse grau no zodíaco com todos os outros pontos no mapa, se tem alguma estrela fixa, se é algum grau místico, se faz algum ponto médio, se de repente até nas progressões de revolução solar, o quanto que não vai alterar, contando de grau em grau, de ano em ano, a diferença que isso dá na vida de alguém, tá? Então, assim, é muito importante reconhecer os graus no mapa. Então, se você chegou aqui nesse vídeo, provavelmente você já tem ou saiba, né, se tem algum grau anarético, que é o que a gente chama. Grau anarético é o grau final. E qual que é o grande simbolismo disso? Bom, a gente tem que lembrar que a gente vai sempre ter, dentro de toda a natureza, um começo, um meio e um fim. Né? Então, o começo desse vídeo foi uma introdução sobre esse assunto. Foi trazer algumas características, algumas possibilidades, né? Entender, na verdade, essa movimentação do planeta, né? É uma coisa um pouco mais simples. O meio, a gente vai falar justamente sobre esse simbolismo, o conteúdo em si, né? E o final, eu vou finalizar com um resumo e alguns avisos. Assim como a gente vai ter o começo de uma estação, o meio de uma estação, o fim de uma estação. O começo da história, o ápice da história e o fim da história, né? Então a gente também vai ter dentro do signo microdivisões, primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato, né? E cada coisa tem um significado. Quando a gente começa algo, é uma energia nova, uma energia de querer expressar algo, querer uma voracidade, né? No meio, a gente vai ter o ápice da expressão daquilo. A gente vai ter a concentração mais equilibrada, mais firme, mais séria, mais concentrada mesmo, né? E quando a gente está finalizando, é uma energia um pouco mais dispersa, já de olho no que vai vir depois, posteriormente. Porque a gente tem que finalizar já pensando em como vai ficar o seguinte, como as estações, né? O inverno, ele termina quando a neve começa a derreter para iniciar a primavera, né? É muito forte isso. Então, a gente sempre vai ter todas essas manifestações da natureza dentro desses ciclos complementares. E aí, para a astrologia moderna, eles vão ter a visão de que essa complementariedade, essa forma de ver os ciclos, ele acaba expressando um pouco das duas coisas, né? Um pouquinho de um signo, um pouquinho do outro,
né? Da mesma coisa com as casas, a mesma coisa com, enfim, vai pegar a energia das duas coisas, né? E já para astrologia tradicional é completamente diferente. Não, é aquilo e pronto. É exatamente aquilo, tem que ter exatidão, né? Só que a minha visão, ela não é nem um extremo nem outro. Eu acho que é importantíssimo a exatidão. Mas o que essa exatidão transmite? Ela transmite algo que estava para finalizar e não finalizou. Ela transmite para a astrologia kármica, né, uma outra linhagem astrológica, que ficou alguma pendência, porque algo não foi finalizado e tem a urgentíssima necessidade de finalizar essa questão. Então, muito possivelmente, a pessoa acabe tendo algumas características de ansiedade, de pressa por aquilo, né? E fique alguma coisa ali que parece que não fecha direito, que parece que tem que correr mais um pouquinho, que parece que fica sempre no quase algo, né? Sempre no quase. Então, é muito importante para a pessoa que tem algo num grau anarético, ou seja, nos graus principalmente 28, mas 29 ali do signo, qualquer planeta, que ela preste atenção como é que é essa finalização. E tem o pulo do gato também, que todos os finais de signos, eles têm os termos regidos por algum maléfico, seja Marte ou Saturno. Então já tem também essa conotação, essa carga um pouco mais pesada de ser sub-regido por algum maléfico, né? Então isso reforça aquela expressividade de um tema mais árduo, mais complicado, um pouco mais chato de lidar, né? Um pouco mais assim, né? Desconfortável, desagradável, né? Então é aquele quase. Porque imagina só, você tá na brincadeira da dança das cadeiras, né? E aí você senta na beiradinha da cadeira. E aí outra pessoa ocupa a maior parte do lugar. É como se ficasse realmente faltando alguma coisa. Você quase, mas não foi. Então você tem que trabalhar muito, principalmente os temas que são regidos por esse planeta, as casas que esse planeta rege. Trabalhar muito fortemente, começar, ter continuidade e finalizar tudo aquilo que você começou, né? Ter as tarefas muito bem cumpridas, muito bem planejadas e com paciência, sem aquela coisa de vou fazer por fazer, vou fazer correndo aqui só para fechar logo, para ter feito. Não, coloque a tua energia e concentração naquilo. Faça com atenção, porque a atenção vai gerar uma qualidade maior, né? E isso independe do ritmo, né? Tem pessoas que são mais devagar, tem outras pessoas que são um pouco mais rápidas, mais agitadas, mas é fundamental ter atenção no que se faz, né? Não ter pressa, porque não adianta nada. Então, as pessoas de grau anarético, elas têm uma tendência a ter um pouco mais de ansiedade, impaciência, inquietação, né? Porque elas querem finalizar aquilo, porque elas já estão sempre no último grau ali, né? Só que é claro, por mais que no Natal fique muito explícito aquela questão, nas progressões vai sair daquele grau anarético e vai seguir adiante, né? Mas ainda assim, aquela marca, ela tende a ficar um pouco mais forte dentro dessa questão, né, do grau anarético, e por isso que tem essa urgência. Então, e para astrologia kármica é quase sempre algum assunto mal resolvido, algum assunto assim que ficou pendente, né? Para quem acredita em reencarnação, eles trabalham bastante dessa forma, né? Título de curiosidade aqui pra gente, mas é interessante a gente observar que a gente vai manifestar, né? A gente que tem algum grau anarético vai acabar manifestando ali aquela coisa do sempre quase, uma pressa, uma ansiedade, alguma coisa que não fechou, não finalizou, alguma coisa assim, sempre nesse sentido. E isso é válido também para os geracionais, mas aí tem que ter um pouco mais de ressalva e não tantos extremismos, assim, né? Porque eles estão mais alinhados com questões ali espirituais ou até mesmo coletivas, familiares, sistêmicas, não tanto com questões pessoais, tá? Então não adianta você pegar um geracional com grau anarético ou retrógrado e falar, blá, 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 que é por causa da minha forma de falar com as pessoas, né? Não, falar é uma coisa mundana, cotidiana e simples, né?
Então, vai ser questões mais amplamente espirituais ou familiares sistêmicas, tá? Então, tem a ver com muito, muito, muito antes. Enfim, gente, o grau anarético, ele é sempre o grau 28 ou 29 de cada signo tem 30 graus, tá? Então, ele vai até 29 e 59, né? Depois ele muda para outro signo. Então, a gente vai ter dentro do grau 28 e do grau 29 59 minutos. Os minutos é uma forma de classificação, de medida, né, desses graus. Então, ele vai ter essa conotação ali, né? Então, pode ser 28 e 1, 28 e 2, 28 e 15, 28 e 37, 28 e 50, 28, pode ser, né, vários, até os 59, 28 e 29. O 27, ele vai ter um pouquinho dessas características, mas nem tanto quanto o 29, principalmente, né? E ali a gente tem várias possibilidades. E toda vez que eu vejo um grau anarético no mapa de cliente, eu vou perguntar se aquele horário tá correto, tá? Porque, principalmente se for um planeta rápido, se muda alguns minutinhos, muitas vezes muda. Ele vai estar no grau 0, no grau 1, né? Às vezes, mas geralmente no grau 0, daquele signo posterior. E a força é completamente diferente. Quando a gente tem alguma coisa no grau 0 de qualquer signo, ou até mesmo no grau 1, é uma força de domínio, de liderança e de começo muito grande, tá? Mas aí é um assunto para outro vídeo, onde eu explico com mais detalhes, mas saibam que a diferença é gritante, por isso que é muito importante considerar, mas não é extremo assim, né, como a questão da astrologia tradicional, mas a astrologia tradicional, ela não vai trabalhar tanto essa questão É claro que para eles também o grau é importante, né, por conta das próprias estrelas fixas, né? Então, quem nasceu com um Sol, por exemplo, a 29 de Leão, possui Régulos ali, né? E é uma estrela real, uma estrela fortíssima, né? Que eu acredito que agora esteja quase já a 0 de Virgem atualmente. Se não estiver já. Mas é uma estrela de grande magnitude. Mas dá diferença. Porque aí vai ter mais a força do grau 0, do começo, do princípio, né? Enquanto que o 28, 29 tem uma vibração, tem uma característica de algo que já se recolhe, que quer finalizar. É como se tivesse às 5h58 da tarde, você fechando toda a tua loja e já procurando a chave para fechar e de repente chega um cliente, entende? Opa, por favor, né? E não é só mais 5 minutinhos não, que ele vai ocupar do teu tempo, é uma vida inteira, entende? Então é como se você estivesse quase finalizando algum ciclo, alguma etapa do teu avanço espiritual e você veio com essa marca do não, você precisa resolver mais isso aqui que não tá muito bem resolvido, né? É mais ou menos nesse sentido. É claro que eu tô usando alguns exemplos, né, pra gente tentar entender essa força, né? E a importância de verificar, gente, sempre o horário exato do seu nascimento, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Podem sugerir temas, por favor. Eu costumo anotar, mas se por acaso você sugeriu algum tema e eu não tenha feito ainda o vídeo, pode sugerir de novo, pode falar de novo. Ainda mais se você quer muito esse tema, fica à vontade, porque me ajuda a produzir mais conteúdo que atende a necessidade de vocês que estão me seguindo, né? Que querem meu tipo de conteúdo, né? Tem uma lista aqui do lado, aqui comigo. E também, né, para me facilitar com as ideias. Eu vou ficando por aqui. Acompanhem também nas outras redes sociais, porque principalmente o canal, o grupo do Telegram, porque eu sempre posto promoções, valores diferenciados e coisas assim, tá? Então, até o dia 10 de novembro, eu estou com a opção de análise por um valor bem interessante, que está a menos de 70% do valor da consulta.
Então, você pode entrar em contato comigo aqui pela descrição do vídeo para saber mais detalhes. Se por acaso você viu esse vídeo depois do dia 10 de novembro, não tem problema. Minha intenção é continuar com esse tipo de análise, mas com outro valor, tá bom? Mas também bem camarada para vocês, tá? Às vezes tem promoção de tiragem de carta, opções diferentes, então, alguns pacotes. Então, aproveitem, tá? Me acompanhem aí mais afinco. E quem quiser uma consulta padrão normal também, né? É só mandar mensagem.